César, muitíssimo obrigado pelo tempo disponibilizado para conversar com a gente. Obrigado. E já começo indagando você, que teve obras que foram muito comentadas anteriormente. Eu quero saber qual a diferença entre a sua nova obra com as obras anteriores. Wallace, primeiro, obrigado, querido. É um prazer estar contigo. Obrigado por me receber no programa. Eu te diria que o Sobre Perdas e Danos ele encerra uma trilogia acerca da pesquisa que eu realizei com o bolsonarismo nesses últimos 4 anos. Então, o primeiro trabalho dá conta da ascensão do bolsonarismo, então eu uso alguns vetores para fazer essa reflexão do que eu acredito foram as características essenciais da ascensão do próprio bolsonarismo. Em seguida, eu avalio a interseção entre a Covid-19 e o bolsonarismo, que eu acredito que criou uma espécie de tempestade perfeita para o Brasil, e daí o nome desse segundo trabalho. E por fim, encerrando essa trilogia agora, é o Sobre Perdas e Danos, que dá conta de falar a respeito de negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil. Esse é precisamente, portanto, o nome do trabalho. Esse terceiro trabalho dá conta de reunir os principais artigos que eu produzi ao longo dos anos entre 2019 e 2022 para veículos como o UOL, Carta Capital, Le Monde Diplomatique, para a revista Focus, para alguns veículos nesse sentido que ajudam a promover análises e avaliam a vida sociopolítica do país nesse período de vigência do governo Bolsonaro. Então eu acredito que encerra essa trilogia, dá conta de abordar o que eu acredito são as principais perdas e os principais danos provocados pelo bolsonarismo nesse período, sobretudo, mas não exclusivamente, durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. O trabalho tem apresentação do jornalista Jamil Chad, tem prefácio do Eduardo Moreira, que é uma pessoa que ele é engenheiro, mas ele é muito conhecido pela questão de livros de economia, ele tem uma série de obras nesse sentido, e traz uma série de personalidades que eu acho que, se você achar que é o caso, eu posso me aprofundar um pouco mais. Não, sem problema. Eu ia até perguntar o que o pessoal pode esperar dessa nova obra. Já temos a relação de sequência disso, mas antes eu tenho uma curiosidade que eu mesmo não era tão aprofundado no tema, até conhecer a palavra em específico, que é lawfare, até conhecer esse título. Do que se trata a lawfare, pelo menos embasado nas questões jurídicas e relacionadas à política? Perfeito, Wallace, ótima pergunta. O lawfare, entende-se, ele é a junção das duas palavras law e warfare, que em inglês quer dizer guerra, né? Então ele é o uso estratégico do direito com fins de deslegitimar, de atacar, de acabar com a reputação de alguém para avançar objetivos políticos. Então o lawfare é esse uso do direito no sentido de promover ganhos políticos de toda ordem. E o que é importante ressaltar aqui é que o lawfare eventualmente pode ser utilizado contra qualquer pessoa ou qualquer empresa, não necessariamente uma figura política só. O lawfare pode ser utilizado em diferentes dimensões no sentido de avançar objetivos políticos, econômicos. Então acho que de forma bastante resumida, isso é o lawfare. Muito interessante. A palavra warfare usada relacionada a isso é até um trocadilho na língua inglesa muito interessante da palavra guerra e de lei. Inclusive, título sobre perdas e danos. Logicamente, a gente não vai dar todos os spoilers de uma obra recém-lançada, mas eu gostaria que você fizesse uma síntese sobre as principais perdas e danos desses últimos 3 anos e meio. Olha, via de regra, elas são correlacionadas com a própria pandemia. Porque como eu entendo, a atuação conjunta do bolsonarismo com a Covid-19 promoveu uma série de estragos irremediáveis. A essa altura você tem mais de 660. Quando eu fechei o livro, a gente estava em 650 mil mortes. As pessoas não voltam, isso é um dano irremediável. Significa dizer, bom, César, mas se fosse outro governo não haveria mortes? Sem dúvida haveria. Sem dúvida haveria, é um patógeno letal, é uma questão seríssima. Agora, a forma como o bolsonarismo conduziu a pandemia, negando, diminuindo, fazendo piada com um tema de saúde que era extremamente sério e produziu a principal pandemia do século no país, sem dúvida agudizou muito. Então, a principal perda e o principal dano com relação a essa gestão está atrelada à questão da pandemia. Mas ela não é única.
E isso, Wallace, independentemente de onde você organize o teu posicionamento dentro do espectro político ideológico, você pode dizer, bom, mas essa interpretação é mais para quem é de esquerda ou para quem é, enfim, determinada orientação à política e social. Não é o caso, porque, veja, se você parar o teu carro no posto de gasolina e disser, eu sou de direita, eu quero pagar R$ 3,50 o preço da gasolina, isso não funciona assim, entende? Então, existem diferentes perdas e danos que não estão circunscritas à atuação da pandemia e que não aconteceram nos últimos 6 meses desde que começou a guerra da Ucrânia, porque com frequência esse é o argumento que é avançado. Então você tem perdas de todas as ordens, basta olhar a taxa de conversão do dólar estadunidense, o preço da gasolina, o preço do botijão de gás. Fundamentalmente, qualquer indexador social, acho que isso é importante que as pessoas prestem atenção. Você tem índice de Gini, que mede a desigualdade dentro da nação de forma muito resumida. Índice de Gini, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, você tem taxa de conversão do dólar estadunidense, você tem PIB, você tem um sem número de indexadores sociais. Qualquer indexador social que serve para aferir a saúde da sociedade brasileira vai te dizer que a gente verifica perdas e danos de todas as ordens em fundamentalmente todas as áreas da vida sociopolítica e econômica do país. Então, os artigos que eu reúno, esses 50 artigos que trazem uma série de personalidades, médicos, políticos, historiadores, é um time bastante multidisciplinar nesse sentido e te dá conta de abordar um pouco quais são e como de fato se perpetraram essas perdas e esses danos nesse período. Perfeitamente. Você avalia o principal impacto disso, a forma como conduziu, o governo Bolsonaro conduziu a saúde durante a pandemia da Covid-19. Inclusive, parte uma dúvida, nessa reta final desse governo e buscando reeleição, você acredita que vai ocorrer um tipo de revisão, de arrependimento sobre a forma como o Bolsonaro conduziu a saúde durante esse período? Você sabe que em ciências sociais aplicadas a gente sempre diz que fazer prognósticos dessa ordem é estar condenado ao equívoco, né? É extremamente difícil, mas... A gente não precisa ser unânime nesse momento. Claro. Eu te diria que eu acho pouco provável, Wallace, porque... Veja, todos os estímulos que ele teve para se reorganizar, para repensar alguma coisa e para dizer, bom, talvez eu tenha seguido esse caminho. Veja, eu vou te dar um exemplo prático. O Trump e outros líderes que seguem basicamente a mesma cartilha bolsonarista começou desacreditando o vírus, dizendo que isso era uma invenção da mídia, que isso estava sendo catalisado para de alguma forma desacreditar o seu governo e por aí foi. Quando ele percebeu que a questão era mais aguda e que, bom, as consequências serão muito mais nefastas do que de fato parecia num primeiro momento, ele foi capaz de se reorganizar. Ele foi capaz de dizer não e tal. Você viu agora, há alguns meses, ele falando em público, as pessoas vaiaram quando ele falou da vacina. Ele falou, não, a vacina é importante, isso é uma minoria, os meus apoiadores de fato defendem a vacina. Então ele foi capaz. Ele teve um certo nível de resiliência para perceber que eu vou perder capital político caso eu insista nessa direção. O Bolsonaro, até esse ponto, a despeito de tudo que aconteceu, a despeito de toda a tragédia, a despeito dele ter desidratado terrivelmente, muito politicamente, né? Muito por conta da postura que ele assumiu frente ao combate ao vírus, ele não demonstrou absolutamente nada, nenhuma resiliência no sentido de fazer alterações, de repensar posturas, de mudar falas. Me parece que é pouco provável que isso vá acontecer daqui para frente, a não ser que algo absurdamente atípico aconteça e se agora quase 670 mil vidas não foram capazes de te sensibilizar para que você repense nem o mesmo que pegar seja. a Covid Exato. Serviu para voltar atrás em alguns argumentos, como por exemplo a cloroquina, né? Exato. Se tudo isso, se você passou por tudo isso, se você viu todo esse nível de dor, de perda, de dano, de sofrimento sendo imputado à população brasileira, como você muito bem pontuou, se você passou por isso e nada disso te serviu para mudar uma vírgula daquilo que você diz e faz,
Eu acho pouco provável que isso aconteça no futuro breve. E isso reverbera diretamente na popularidade dele, que vem em queda ascendente. E Bolsonaro, conforme ele projetou em toda a carreira política dele, e inclusive na campanha eleitoral de 2018, se dava como uma oposição completamente contrária disso tudo. E nesse momento, ele assume uma posição onde ele é o governo e se cria uma oposição em volta dele. Primeiro, eu gostaria que fosse possível comentar como se avalia essa rejeição que surge dele e, principalmente, o Bolsonaro conseguiria fazer outro discurso, se não de eterno opositor, que ele sempre falou que combate a tudo e todos, sendo agora o titular do cargo mais importante do país? Eu acho difícil, eu acho que ele, como eu te disse, ele é pouco resiliente e ele não tem um repertório muito amplo, entende? Então, na minha avaliação, pelo menos isso é uma opinião absolutamente Perfeito. particular minha, ele é um sujeito extremamente limítrofe e ele se vendeu como uma pessoa que se comunica com boa parcela da população com base numa categoria que eu trabalho que chama elitismo histórico-cultural. Para resumir, porque senão isso é uma conversa que vai muito longe, são as pessoas que acreditam que quem tem que mandar no mundo são homens brancos e heterossexuais, entende? É por isso que o Bolsonaro, mesmo antes de ser eleito, diz que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção. Uma série de comentários, Exato, não apenas isso. Exato, não sei nem se vale a pena repetir porque eles são tenebrosos, mas a gente sabe, né, como ele sente com relação a mulheres, negros, o que ele falou recentemente, novamente considerando quilombolas, enfim. Boa parte da população brasileira, infelizmente, tem aderência com esse discurso, porque isso é um processo de desenvolvimento histórico e cultural, sobretudo no que tange os legados de Brasil Império e Brasil Colônia. Então, me parece que ele não tem resiliência para adotar outra postura, que é parte da tua pergunta, e como eu vejo, ele desidratou muito porque ele se aliou ao vírus contra a população brasileira. Esse foi uma série de erros ele cometeu. Esse foi o derradeiro. O erro crasso que o Bolsonaro cometeu durante a gestão dele nesses 4 anos foi, em março de 2020, subestimar o vírus, se aliar ao vírus, passar a deliberadamente disseminar a contaminação da população brasileira, e isso custou muito caro. Agora, essa tua reflexão é extremamente importante e fundamental. Por quê? Nesse primeiro livro, no Ascensão do Bolsonarismo, eu dou conta de 5 vetores para refletir acerca do porquê que o bolsonarismo ascendeu no Brasil. O primeiro é o antipetismo, o segundo é o elitismo histórico-cultural, o que eu acabei de te dizer um pouco, o terceiro é o dogma religioso, o quarto é a sensação de antissistema, que é isso que você colocou, o Bolsonaro se vendendo como um sujeito outsider, que seria capaz de moralizar a cena política, a despeito de ter ficado 28 anos no baixo clero da política institucional brasileira, ter colocado todos os filhos na vida política, enfim, ele foi capaz de se vender como uma pessoa antissistema. E por último, novas ferramentas e estratégias de comunicação. Dessas 5, 3, Wallace, arrefeceram. Novas ferramentas e estratégias de comunicação arrefeceram, porque esse tipo de coisa funciona de forma mais eficaz quando é aplicado com ineditismo. Depois começam a se desenvolver resistência. O organismo social, ele funciona basicamente como o teu organismo. Se você ministra uma substância reiteradamente, você toma muito antibiótico, por exemplo, teu organismo vai desenvolvendo resistência. Então, a questão das notícias falsas que a gente estava debatendo, a população vai desenvolvendo resistência, vão se criando livros, enfim, todo um conjunto social que vai oferecendo resistência a isso. A questão do antissistema já não cola mais, porque o Bolsonaro caiu no colo do Centrão, está aliado com as figuras mais fisiológicas da política brasileira. E o antipetismo, apesar de ainda existir, também já não é tão forte quanto era em 2018. O que ainda o sustenta, na margem de 30%, 32%, como eu vejo pelo menos, o dogma religioso e o elitismo histórico-cultural. Porque são forças muito estruturais, entende? O cara dificilmente abandonam um argumento dele para o principal rival hoje. Exato, e a pessoa que te diz, por exemplo, que mulher é inferior, ou que faz a piadinha que não é piada, a gente sabe bem, que comete crime, ou de racismo, ou de homofobia, ou o que quer que seja, esse cara ele nasceu num contexto no qual ele foi educado nessa direção. É muito difícil mudar isso
em 2, 3, 4, 5 anos. Isso é um processo de longuíssimo prazo, caso a gente de fato invista em educação de forma sólida. E o dogma religioso é a mesma coisa, não abre o debate. Não permite fazer isso que a gente está fazendo aqui, de tá bom, César, eu entendi, mas eu discordo aqui, o que te parece isso? Abrir genuinamente o debate. O dogma religioso é, você acata aquilo que eu estou dizendo, ou senão você não tem fé, e você não vai para o céu. Então, fundamentalmente, o que eu entendo são essas duas dimensões que ainda dão uma sobrevida. Que ainda exercem força. Exato. Você citou o antipetismo, e recentemente, das pessoas que fortaleceram a propaganda, a diminuir, na verdade, esse antipetismo foi o próprio Bolsonaro, a fazer o comentário de que, na era Lula, as pessoas eram mais felizes. O surgimento de Lula como o principal rival político dele, depois de 2 governos no início dos anos 2000 e depois dos 2 conturbados governos da Dilma, o surgimento de Bolsonaro como líder fez um pouco isso transformar em poeira aquela raiva anterior e fazer o cenário voltar a ser extremamente competitivo. Ao contrário daquela raiva que existia por Lula em 2018 por uma parcela da população, hoje ele está, eu acho que, o melhor cotado nas pesquisas para se tornar o próximo presidente do país. Como que Bolsonaro conseguiu impactar nessa trilha para o Lula se tornar o principal rival com força atualmente? Eu te diria que a ascensão do bolsonarismo no Brasil foi pedagógica. Porque entre 2013, você lembra o que aconteceu em junho de 2013, as jornadas de junho, as pessoas, como eu entendo, sobretudo as camadas mais jovens da população, questionavam a própria democracia liberal. Ou seja, se você parar para pensar, qual foi a primeira vez que você teve um celular, smartphone, entre 2010 e 2013? Mesma época. Possivelmente. O que isso faz é que essas novas tecnologias dão mais protagonismo para as pessoas, entende? Que começam a indiretamente questionar a sua não participação na formulação da vida pública de forma mais efetiva. Então, a pessoa que assistia televisão, ou que ouvia rádio, ou que lia revista, passa a deixar comentário na rede social, passa a postar os seus próprios conteúdos, passa a interagir com maior protagonismo. Esse protagonismo se traduz num questionamento que diz: eu deveria estar participando de forma mais efetiva da formulação da minha própria vida social. Eu estou vendo o que está sendo votado em tempo real, tudo está acontecendo em tempo real, eu posso mandar notícias e tal. Isso gera um questionamento que naquela ocasião, em 2013, eu tenho fotos no primeiro livro que demonstram isso de forma muito gráfica, não era contra o governo da Dilma ou contra o Partido dos Trabalhadores. Era uma coisa também antissistêmica. Exato. Era absolutamente antissistêmica, no sentido de te dizer, a gente está insatisfeito com um modelo de a democracia representativa, apesar da gente também não ter a resposta do que a gente colocaria no lugar, mas existia uma insatisfação, Wallace, nesse sentido. A partir daí, boa parte da direita liberal brasileira e as mídias hegemônicas de comunicação começam a estimular o antipetismo de forma incisiva, reiterada, dizendo que o Lula era um chefe da maior quadrilha que tinha quebrado o Brasil. Isso quando a gasolina ainda estava R$3, o dólar ainda estava R$3, enfim, feijão, arroz, gás de cozinha a R$45, agora está em 130. Com todos esses parâmetros da vida socioeconômica do país, demonstrando que, olha, existem problemas na gestão petista, sem dúvida. Existe corrupção, sobretudo de forma endêmica no Brasil? Sem dúvida que sim. Agora, essa colocação de que o Lula haveria quebrado o Brasil por ser um quadrilheiro, enfim, não procedia como... Isso não sou eu que estou dizendo, o próprio STF demonstrou a suspeição do Moro nesse sentido. E a anulação da pena? A própria anulação da pena. Mas, nessa ocasião, o que acontece é que os principais veículos de comunicação, e aí eu não estou te dizendo só a televisão, mas rádio, fundamentalmente todos os principais veículos de comunicação, se tornaram uníssonos no sentido de avançar essa narrativa. Quando chega 2018, isso estava no auge. A questão do antipetismo, do anticomunismo, os vermelhos e esse tipo de narrativa. Depois de 4 anos de bolsonarismo, e as pessoas tendo que pagar R$130 no botijão de gás, tendo que pagar R$10 no litro de gasolina, percebendo que
O Bolsonaro não tem projeto de país nenhum. Ele não consegue defender uma ideia sem agressividade, sem usar aquele tom de que eu dou tapa na mesa e eu falo mais alto. Ora, isso não é argumento. Isso não é argumento. Se o teu argumento é bom, você não precisa aumentar a tua voz. Só que ele não tem argumento em absoluto, entende? Então, de alguma maneira, todo esse cenário socioeconômico e a tragédia que o bolsonarismo somado à Covid-19 no Brasil produziu, sem dúvida arrefeceu o antipetismo, que apesar disso ainda está presente, como eu vejo. Ele ainda se faz presente, tanto que Bolsonaro ainda tem força nas prévias. Contudo, avaliando que hoje Lula tem a liderança nas pesquisas e pode se eleger presidente do país no final de 2022, me faz também ter um questionamento, inclusive com referências lá fora. A gente citou o Trump e outros governos alinhados à extrema-direita no mundo, e quando o Trump perdeu a eleição, a gente teve o movimento da invasão ao Capitólio e grandes ataques em redes sociais. Seria possível a gente fazer uma comparação, uma relação, uma previsão sobre como seria a postura de Bolsonaro nesse país, em caso de derrota? Me parece que sim, me parece que ele vem demonstrando, ele vem dando sinais muito claros de que ele não vai aceitar o Wallace, qualquer resultado que não seja. Ele questionou a eleição na qual ele foi eleito, entende? Ele venceu a eleição e disse que ocorreu fraudes, que a gente tem um sistema que não funciona corretamente. Exato. Então ele vem avançando essa narrativa desde a eleição que ele venceu. E me parece que ele dá sinais muito claros de que ele não vai aceitar nenhum resultado que não seja a sua própria vitória. Agora, ele armou os ânimos, armou seguidores de forma física. A gente está acompanhando o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A cada 2 dias tem uma tragédia com massacres e tiroteios dessa ordem acontecendo, enfim, de forma irrestrita. E, ao que tudo indica, algo muito parecido com o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, com aquela invasão no Capitólio, que resultou em mortes e tal, vai se produzir no Brasil. Resta saber se as instituições nacionais serão sólidas para se contrapor e não permitir que movimentos golpistas dessa ordem prosperem. Porque, de fato, algum tipo de violência, de agressão, muito possivelmente resultando em mortes, eu lamento ter que dizer isso dessa forma e eu não quero soar fatalista, nem dramático, nem exagerado, nem nada. Mas o estado de coisas que a gente tem organizado hoje na nação, e quando você vê policiais matando uma pessoa dentro de um carro, sufocado, uma pessoa que tinha problema mental, quando você vê essa banalização da violência. Exato, essa banalização da violência, quando você vê o que aconteceu no Rio de Janeiro com 30 pessoas e você vê boa parte da população aplaudindo, dizendo, não, mas porque são traficantes e são isso. Primeiro, você sequer sabe se essas pessoas são traficantes. Segundo, a gente tem um código penal e uma carta magna. Você não pode, isso não é um tribunal de rua, isso não é a lei da selva, você mora numa república. Ah, mas é a questão da minha opinião, entende? Que passa por esse tipo de coisa, que o bolsonarismo avança, que existem pessoas que são subcidadãos e, portanto, não merecem o mesmo respeito. Então eu posso te agredir porque você é gay, eu posso te agredir porque você é mulher. Não, você não pode, você mora numa república, não é a tua questão de opinião ou de liberdade de expressão, isso não funciona dessa maneira. Você não pode sair na rua e dizer, a minha opinião é que eu quero passar com o carro no sinal vermelho e atropelar quem está na faixa. Você não tem essa prerrogativa, você mora numa república, você não mora na selva. Existem regras que tornam a convivência harmoniosa, minimamente, isso se chama civilidade. Então, tudo isso que o bolsonarismo avançou ao longo desses últimos 4 anos, muito possivelmente a gente vai ver um estrago brutal em outubro, em caso de derrota do Jair Bolsonaro. É uma síntese bastante profunda, mas que deve preparar a sociedade, porque a gente tem que estar firme para ocasiões que sejam mais intensas do que a que a gente já está acostumado. Desde já, César, muito obrigado pela conversa. Querido. Sobre perdas e danos, negacionismo, lawfare, decorei certinho.
e Neofascismo no Brasil. Obrigado, querido. É uma obra que aborda ainda mais sobre isso, toda a nossa conversa com embasamento com pessoas interessantíssimas que falam sobre esse impacto cultural no Brasil. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço. E se quiserem mais conversas legais como essa, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais Aventuras na História e também no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Em pé.